Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Tem Jeito. E hoje, como vocês sabem, nossa amiga Martinha está de licença saúde, nada grave, como eu já disse. E eu tenho a honra de dividir aqui a apresentação, a mediação com a minha amiga Kelly Campos, doutora Oi, Kelly Campos, que vai dividir comigo esse bate-papo maravilhoso com a nossa convidada Daniela. Não é, Kelly? vamos lá. É um prazer estar aqui. Substituir a Marta não é uma tarefa fácil, então eu estou aqui como convidada. Melhoras, Martinha, te estimamos muito. E que prazer, porque eu estou com duas Danis maravilhosas, duas amigas, então vai ser um bate-papo muito legal. A sala está recheada de Danis hoje, né? Oh, yeah. Então, Dani, me conta um pouco sobre você, quem é a Daniela, o que a Daniela gosta, o que ela faz. Conta um pouquinho pra gente. Bom, é engraçado que assim, vindo para cá eu fiquei pensando como é que eu ia me apresentar. E também fiquei pensando que eu preciso fazer muito esforço para não fazer daqui uma terapia. Mas pode fazer uma terapia, o objetivo é esse, por isso tem jeito. Por isso tem jeito. Enfim, porque eu já faço o meu analista sofrer. Ele também se chama Daniel. Gente, choveu o Daniel hoje. Pois é, mas enfim. Bom, eu chamo Daniela. Nos últimos tempos eu tenho vivido uma reflexão de que o lugar de onde a gente vem conta mais sobre quem a gente é do que a gente imagina, né? Eu acho que condição socioeconômica, gênero, etc., atravessa a gente mais do que a gente se dá conta. Então, eu fiquei pensando nisso como a minha maneira de me apresentar. Então, eu sou Daniela, tenho 44 anos, sou uma mulher cis, me vejo como uma mulher branca num país latino-americano, então sou uma mulher latino-americana. Sou casada, tenho 2 filhos e trabalho como fotógrafa. Que maravilha. Fotógrafa de retrato. Conta mais pra gente o que seria esse trabalho, como funciona. Bom, isso também me faz lembrar de uma situação que a primeira vez que eu fui no consultório do meu analista, eu falei para ele que eu era fotógrafa de retrato. Aí deve ter feito aquele barulhinho do Windows, tam, na cabeça dele, porque ele ficou pensando, ele me imaginou fotografando outras fotos, fotografando um retrato, tipo uma foto num porta-retrato. Sim. Né? E aí ele né, falou sobre Ele bugou. isso. Na verdade, eu faço retratos, eu sou fotógrafa de retrato, eu faço retratos. Eu já fiz várias coisas dentro da fotografia, já fotografei casamento, já tentei fotografar esporte uma vez na minha vida e não tentei de novo porque eu falhei miseravelmente. E as coisas foram acontecendo e eu fui vendo que o que eu mais gostava era de fotografar pessoas. Então, faço fotos de pessoas, fotos posadas, não são fotos casuais, como, por exemplo, uma foto de evento. São fotos conceituais. Não necessariamente conceituais, eu faço fotos bem comerciais também, na verdade, presto serviço para um monte de empresa que é super objetiva, assim, no que Perfis precisa. profissionais. Também. Corporativos, né? Também. Mas também já fiz muito editorial, fiz capa de revista e tudo mais. E gosto de fotografar pessoas mais do que fotografar outras coisas. Por exemplo, eu não fotografo garrafas de água. Eu não gosto muito de fotografar comida, embora eu saiba, mais ou menos. Gosto de pessoas. E por que esse gosto por pessoas? Grande pergunta, não sei te responder objetivamente. O que te traz essa emoção em fotografar pessoas? Olha, acho que eu gosto de interagir, gosto de conversar. Acabei de falar, antes da gente começar a gravar, que às vezes eu não gosto muito de ficar ouvindo minha voz durante muito tempo, mas no fim eu gosto muito de conversar e gosto de interagir. Para você conseguir fotografar uma pessoa, você precisa interagir com ela, né? Necessariamente, assim. Eu vejo, por exemplo, vários fotógrafos de retrato, alguns que são meus conhecidos pessoais, dando curso e falando sobre o método de direção, até inventam nomes, assim, e tal, falam, meu método de direção, nome tal, super revolucionário, nanana. Na verdade, o método de direção você interage com outra pessoa. Você cria uma relação com ela ali, mesmo que às vezes seja uma relação fugaz, para que você consiga
extrair alguma coisa dessa pessoa. Normalmente você deixa a pessoa mais à vontade, você consegue que ela não fique tão durinha assim para você fotografar. Isso faz diferença. Então, experimentando diferentes gêneros de fotografia ao longo do tempo em que eu fui trabalhando, eu percebi que esse era onde eu performava melhor e onde eu me sentia mais à vontade. Era fotografando pessoas, conhecendo pessoas, estabelecendo algum tipo de relação com essas pessoas. Às vezes são relações que não são amigáveis até, né? Mas decodificar isso e mostrar a minha interpretação do que eu entendi dessa pessoa numa imagem. Essa é a graça da vida para mim. Assim. Eu acho que eu sigo muito a minha vocação. Assim, me encanta produzir a imagem, me encanta ver a imagem, me encanta decodificar as pessoas, enfim. Você faz uma leitura, então, das pessoas através da sua fotografia. Toda fotografia de qualquer pessoa é uma leitura, sempre. É que a gente muitas vezes não se dá conta disso. A gente costuma olhar para a foto como se a foto fosse uma janela. Né? A gente não reflete muito a respeito da imagem que a gente está vendo, a gente olha através. A gente consegue, normalmente, a maioria das pessoas, né? A gente consegue só ver o que está ali na imagem. A gente não pensa muito a respeito daquilo. Então, é como se o olhar de quem fotografou fosse uma coisa invisível. É quase um viés inconsciente. Né? A pessoa que fotografou, ela desaparece ali. Mas, na verdade, o que você está vendo é totalmente o olhar daquela pessoa, é a interpretação daquela pessoa do assunto que ela está vendo. Ela escolhe uma maneira de retratar. Como, por exemplo, foto de político. Vocês devem lembrar de uma foto do Bolsonaro, que acredito que pode ter até ganhado o prêmio, uma foto da Gabriela Biló, é uma fotógrafa de fotojornalismo. Ela trabalha agora para a Folha, acho que nessa época ela trabalhava para o Estado. É uma foto do Bolsonaro tossindo e virando o olho, assim. Vocês viram essa foto? Lembro. Essa foto é uma imagem totalmente assim, impactante e marcante. A partir do momento em que ela escolhe mandar para o jornal aquela foto em que o Bolsonaro está tossindo e virando o olho, você tem uma escolha ali de linguagem. Ela, com essa cara específica do Bolsonaro, nesse momento, ela escolhe contar uma história. Ela conta a visão dela a respeito do Bolsonaro. Só que a maioria das pessoas não se liga disso. Só vê ali o Bolsonaro virando o olho, beleza, tal, vira a página. Uma foto casual. É uma foto casual, entendeu? Mas tem toda uma intenção aí. Não é à toa que esse clique é o clique que foi divulgado, não é à toa que esse clique é a foto que viralizou no Instagram e tudo mais. E você é fotógrafa desde sempre ou já seguiu por outros caminhos? Olha, eu acho que eu nunca fiz outra coisa para ganhar dinheiro, viu? Sim, eu acho que eu sou fotógrafa desde sempre. Né? Eu sou formada em arquitetura. Eu falo que eu consumi recursos públicos para me graduar numa carreira que eu não exerço. Os meus amigos que não são arquitetos, eles que são arquitetos, formados, graduados em arquitetura, mas não exercem, eles falam que a gente é arquiteto não praticante. Então, eu sou uma arquiteta não praticante. Na época que eu queria prestar vestibular, eu quis prestar várias coisas, uma delas era arquitetura, mas aí esse funil foi fechado na minha família, porque minha mãe disse que a única profissão que era uma profissão decente era ser arquiteto. E a gente tinha como obrigação seguir os sonhos dos nossos pais, né? As vontades Eu não sei nem deles. se é um sonho, mas eu acho que, assim, a minha mãe, eu acho que ela veio de uma situação de vulnerabilidade num passado distante. É uma mentalidade limitante, né? E aí eu acredito que, assim, quem passou pela vulnerabilidade tem essa marca de buscar uma estabilidade na frente de qualquer outra coisa, né? Então, expressão pessoal não é uma necessidade, criação não é uma necessidade, pulsão criativa não é uma necessidade. Necessidade é ter onde dormir, é ter o que comer. Então, assim, entendo a pressão. Prestei um vestibular, o único vestibular que eu prestei eu passei, que foi a FAO. E aí eu cursei os 5 anos, terminei, sou graduada e tal. Nunca tirei CREA,
né? Nunca, hoje que não é mais CREA, hoje é CAL. Mas nunca tirei número em conselho regional, tal. Nunca nem passei perto da vontade de exercer. Quando eu estava mais ou menos ali no terceiro ano da faculdade, que eu comecei a pensar que fotografar poderia ser uma coisa muito legal. A faculdade tinha a FAO, até hoje ela tem o LAME, Laboratório, eu esqueci a sigla inteira, mas LAME é uma sigla. São laboratórios que a faculdade tem para poder auxiliar nas disciplinas. Então, assim, tinha um laboratório de maquetes para você construir suas maquetes, tinha um laboratório de tipografia e tinha um laboratório fotográfico. E eu frequentava o laboratório fotográfico, foi lá que eu aprendi a fotografar. Tem um amigo muito querido chamado Glauco, que ele me ensinou várias coisas, como manejar a câmera, etc. Outras coisas eu aprendi por livro. E eu comecei a perceber que eu tinha aptidão de fato, não para fazer projeto. Na faculdade eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ganhar a vida assim. Né? E não consegui, eu pensei quando eu estava na faculdade, que eu deveria largar a faculdade para correr atrás de trabalhar como assistente, porque era a maneira que eu conhecia de poder ingressar no mundo da fotografia, era trabalhando como assistente. E aí as pessoas que eu conhecia que trabalhavam como assistente eram os caras que tinham começado com 17 anos, 15 anos. Aí eu falava, gente, eu tenho 18, 19, 20, tá muito tarde. Com 19, tá tarde. Eu entrei na faculdade em 96, eu tinha 17, 97, 18, 98, 19, por aí mesmo. Não tinha nem 20 anos, mas precisava, gente, como tá tarde, eu perdi tempo. Você sentia velha. Eu preciso largar essa faculdade para correr atrás desse negócio de ser assistente, né? E aí eu sofri novamente uma pressão em casa. Tive que concluir o curso e depois que eu concluí, aí eu fui atrás. E acho que eu me perdi aqui no fluxo de contar a história. Mas, enfim. E eu nunca fiz outra coisa, né? Por exemplo, na faculdade eu me considerava muito ruim em projeto, né? Eu entrei ali acreditando que eu fosse ser arquiteta, experimentei, sei lá, cenografia, experimentei design gráfico, mas onde eu me achei mesmo foi fotografando. Era ali que eu sentia que eu me sentia confortável, sentia que eu tinha alguma aptidão, eu mostrava meu material para as pessoas gostavam. Então, eu me achei ali. Então, e é isso que eu faço essa até foi a sua virada de chave, assim, para descobrir o que você gostava realmente de fazer. Eu não acho que teve uma virada de chave, de fato. Eu acho que eu estava ali aberta e procurando. Né? Eu acho que eu tive outras viradas de chave em outros momentos na vida, mas isso eu não sei se foi exatamente uma virada de chave, porque eu estava ali em busca de alguma coisa na qual eu me sentisse confortável, porque eu não me sentia confortável dentro da arquitetura. Eu estava mentindo para mim que eu podia ser arquiteta, mas E não mesmo funcionava. assim você enfrentou a pressão familiar e foi atrás do seu sonho de ser fotógrafa. Acho que a pressão familiar, no caso, depois de um certo momento, era para ganhar dinheiro. A partir do momento em que eu provasse em casa que eu era capaz de fazer algum dinheiro com o que eu achava que eu tinha aptidão, beleza, estava resolvida. Né? Então, cá estamos. Você falou que teve vários momentos de virada de chave na sua vida. Conta um pra gente. Eu acho que maternidade para mim foi uma virada de chave grande. Meu marido começar a fazer terapia também foi uma virada de chave. Conta pra gente esses episódios. Bom, Você sonhava em ser mãe sempre? Putz, eu acho que assim, caí na armadilha do patriarcado várias vezes durante a minha vida inteira, né? Você não tinha o sonho de ser mãe? Eu não sei se eu tinha, assim, mas eu acho que assim, Você seguiu o fluxo? A partir de uma certa idade, eu comecei a me interessar muito por criança. Eu fotografava uma revista que eu acho que era bimestral e tinha sempre criança na capa. E assim, eu era apaixonada pelos meus modelos, eu brincava com as crianças, eu abraçava, eu queria dar beijo, eu virava amigona, né? E aí fiquei pensando, poxa vida, né? Será que seria legal ter um filho? Mas assim, nem deu tempo de refletir muito, porque eu casei e 5 meses depois eu já estava grávida. Então,
não deu tempo de pensar muito a respeito. Vamos aí na inconsequência e tenho 2. E aí, hoje já tem 2 que já estão com que idade? Meu mais velho tem 10 e a minha caçula tem 6, quase 7. Ela faz 7 em janeiro, daqui a um mês. Ela tem mais 7 do que 6, né? São idades desafiadoras. Eu tenho 2 também, um de 9 e o meu menor tem 4, quase 5, que faz 5 em janeiro também. Capricorniano. Também. Então. Terrível. Mas eu acho que todas as idades são desafiadoras, né? Eu acho que aprender a ser mãe, a ser pai, a ser cuidador de uma criança, eu acho que é um trabalho constante, porque para mim a sensação é que você está sempre consertando o avião com ele voando, né? Sim. Então você está aprendendo as coisas, errando ao mesmo tempo que você quer acertar, e você está lidando com a sua própria infância, você está lidando com seus próprios traumas e tudo mais, né? Para mim o grande desafio hoje é ser para os meus filhos uma mãe diferente do que a minha mãe foi para mim, né? Minha mãe me criou praticamente sozinha, meu pai faleceu, eu tinha 8 anos, e a minha mãe não se casou de novo, não se E você é a interessou. única filha? Eu sou filha única dela, eu sou caçula do meu pai, nós somos 4 irmãos, todos meus irmãos entre si, cada um é filho de uma mulher diferente, e a gente não foi criado junto. Meu irmão mais novo é 17 anos mais velho que eu, tem um gap gigante. E aí eu fui criada, eu sou filha única, criada pela minha mãe também sozinha, então uma família com o menor tamanho de família que pode ter, que são 2 pessoas, né? E tem ônus e bônus isso aí, enfim. E eu sempre fico refletindo a respeito da maneira como eu fui criada, como isso me moldou. Sempre penso também no que é ser uma mulher na nossa idade. É importante, né? Não deixar só o lado maternidade aflorar. Tem que cuidar de todos os lados, né? O lado mulher, o lado esposa, o lado amiga. Olha, eu nem penso muito nisso, não. Eu Não, só fico pensando só assim, flui. fight the patriarchy, sabe? Na verdade, essa tá sendo a minha luta, assim. Me conscientizar a respeito de vários processos que a gente vive, essa máquina de moer carne, assim, assim, todo mundo está dentro de uma máquina de moer carne, né? E vivemos no capitalismo. Sim. E num país periférico. Mas eu acho que o fato de ser mulher dentro desse quadro é um pouco mais cruel com a gente. Então, a gente vive vários processos, a gente está inserido num monte de realidade que a gente nem se dá conta do porquê. E a virada de chave para mim, que foi uma sequência, na verdade, ter filhos. E a partir do momento em que eu tive filho, eu consegui aí vivenciar de uma maneira muito mais intensa o machismo à minha volta, né? Eu sou uma pessoa muito imagética, dá para perceber, né? Uhum. Então, você imagina alguém esfregando a cara de outra pessoa no chapisco? Imagina. Então, foi a minha cara sendo esfregada no machismo, assim, depois que eu tive filho. Então, aí eu tive a oportunidade de refletir, vivendo as situações, eu tive a oportunidade de refletir a respeito de tudo que eu sempre vivi, a maneira como eu fui criada, a maneira como eu me relacionava com homens, com outras mulheres, enfim, com tudo, comigo mesma, através dessa ótica. E a virada de chave foi essa ficha cair e, aos poucos, ir tentando desconstruir tudo à minha volta, desconstruir o meu olhar para o mundo a respeito disso. Então, por isso que eu falei no começo que a grande sacada da minha vida nos últimos tempos é perceber o quanto da minha personalidade, do que eu julgo super subjetivo, foi moldado pelo fato de ser uma mulher cis, ser uma mulher branca, nascer na época em que eu nasci, ter sido adolescente nos anos 90, me relacionar com um homem, né, todas essas coisas juntas. Então, a sensação que eu tenho é que se eu for dando essa ficha, uma pessoa mais atenta consegue decodificar minha personalidade a partir dos processos pelos quais eu passei na vida.
E agora, depois de toda essa fala, você consegue se descrever? Se eu consigo me descrever? Então, eu acho que eu sou uma mulher de meia idade, branca, que acabou de descobrir que é branca, que existem privilégios para as pessoas brancas, que existem privilégios para as pessoas cis, e, enfim. E que tá aí, né? Tentando consertar o avião em movimento, né? O avião voando. E como é consertar o avião em movimento para você? Putz, é errar e acertar, e a gente olha para cima. E tá tudo bem? Olha, eu não sei se tá tudo bem. Você se martiriza muito quando Nossa, você erra? totalmente. Sou eu ali na cruz. Todo dia, né? Tipo, a gente erra na véspera e no dia seguinte reflete sobre o erro da véspera e pensa assim, puxa, acho que eu fui filho da mãe, né? Aliás, falar filho da mãe também, que estranho. Por que a gente fala isso, né? Mais um ponto machista, né? Totalmente, tá vendo? Tô usando uma expressão machista, mais um ponto para poder refletir. É, mãe, porque a responsabilidade da educação é de quem? É da Da mãe. mãe. Então, se sempre. alguém errou ali, foi a mãe, é claro. Ainda vivemos uma sociedade onde tudo é responsabilidade da mãe. Sim. E- Tudo que é ruim, né? Sim. Sim. E Dani, pensando aqui a maternidade e pelo que você falou das idades e tudo mais, você passou por um momento em que isso afetou a tua profissão, porque afeta para muitas mulheres ou não. Uhum. E também pensando aí de quando você começou, do mercado, vamos pensar que a gente tinha as coisas mais analógicas do que hoje, Uhum. e essa transição para o digital e rede social, e hoje uma selfie basta. Esse processo todo teve influência? Eu imagino que sim. Mas como é que é isso dentro da tua área? Porque da nossa, né, também teve, mas eu acredito que o impacto é diferente. Do digital, dessa Sim. adoção do digital. Ai, gente, eu falo que a desgraça do mundo é a câmera frontal do celular, né? Inventaram a rede social e câmera frontal do celular, pronto. Um passo já pro fim do mundo. Eu ia falar um passo para o apocalipse, mas o apocalipse, na verdade, você sabe o que significa apocalipse? Revelação, né? Então, talvez a revelação de que estejamos todos lascados. Mas, enfim, eu penso muito nisso, né? Antes de vir para cá, eu fiz compartilhei um story a respeito do Lensa, que é a febre da semana nas redes sociais. Não sei se você está ligada, talvez quando esse podcast sair, isso já seja velho, mas o Lensa é um aplicativo de inteligência artificial que Sim. essa semana todo mundo baixou, todo mundo subiu suas fotos ali para serem redesenhadas e virarem ilustrações, e todo mundo ficou parecendo o Sagrado Coração de Jesus, né? Sabe aquele quadro que tem na casa igual, da avó? Né? Do Sagrado Coração de Sim. Jesus, assim, com o cabelinho divididinho assim no meio. Sim. Então, na verdade, por exemplo, eu fiquei pensando muito a respeito disso. Eu até baixei o aplicativo quando eu vi as pessoas baixando. Eu falei, que interessante, vou baixar. Na hora que tinha ali que eu tinha que inserir o número do meu cartão de crédito, eu falei, opa, tem que pagar, já vou desistir. E foi boa essa barreira, porque depois me fez refletir a respeito. Pelos materiais que eu vi vários amigos compartilhando, ele faz mais ou menos o que um filtro de Instagram faria, só que ele separa algumas características suas, como, por exemplo, o formato dos seus olhos, o formato do seu rosto, cor de cabelo, e ele faz ali uma arte em cima, conservando características suas, pessoais, que são reconhecíveis, né? Então aí você já pensa que você está dando a sua biometria, reconhecimento facial, tudo mais. E ele dá uma melhorada, entre muitas aspas, na sua imagem. Então, pessoas que eu sei que têm olhos castanhos, ali estão saindo com olhos azuis, com lábios mais cheios, com narizes mais finos, com peles mais claras. É a plástica da rede social, né? É uma plástica da rede social, mas ela segue um viés eurocêntrico. E, né, que é o padrão da beleza. Que é o padrão da beleza, que assim, a gente faz uma força para desconstruir esse padrão, a gente faz uma força para pensar fora da caixa
a respeito disso, mas as redes sociais elas privilegiam esse tipo de material, que é a história lá de fazer um post e dançar de biquíni para ver se o seu post Vira trend, né? vira trend ou viraliza, porque é isso que faz sucesso. Outro dia desses, inclusive, eu estava conversando com uma cliente que ela trabalha numa empresa grande, numa Big Tech. E ela estava falando sobre essa questão das redes sociais, né? Que a gente fica acreditando que o algoritmo é quase como se fosse uma entidade, né? Que seleciona o material. Ela falou, não é assim, né? Na verdade, você produz um material ali. E aí, esse material começa a ter muita interação. E aí o algoritmo entende que isso é relevante e começa a mostrar para várias pessoas. E aí, de acordo com o público que vai reagindo, ele vai começando a direcionar para um público específico. Sim. Então, se você tem uma mulher ali dançando de biquíni e você começa a ter muita interação em cima disso, ele vai entender, isso é relevante. Ele vai começar a te mostrar de biquíni para várias pessoas. E com certeza vai ter uma fatia de público que vai preferir isso, né? Talvez uma pessoa idosa que esteja te vendo não ache tanta graça, talvez uma criança que esteja te vendo não ache tanta graça, mas você vai ter ali um range, você vai ter ali um pedaço ali de pessoas numa faixa etária, num gênero, etc., que vão começar a interagir com o seu material. E aí o algoritmo ele vai direcionar para esse público, né? E, gente, eu estou me perdendo loucamente. Você viu que eu fiquei falando de objetividade e tudo mais e... gente, Não, mas aqui não é para ser objetivo, aqui é para se perder loucamente e a ser gente você. a gente vai ter que ter um episódio especial de 5 horas. Não tem Mas é problema. fácil conversar 5 horas ouvindo essas Com reflexões. certeza. É muito fácil. Porque isso tá assim, no auge e não é todo mundo que tem essa coragem de falar sobre isso, né? Mas voltando, eu lembrei por que eu comecei a falar de rede social e câmera frontal. Por quê? Porque hoje em dia a gente está muito mais consciente da própria imagem do que esteve em qualquer outro momento no mundo, assim. No mundo, na história, na vida. As pessoas com a câmera frontal do celular, elas podem se fotografar todos os dias, várias vezes ao dia. Elas podem acompanhar a mudança do seu rosto, o seu envelhecimento. Ela se compara com ela mesma de antes. E isso acho que pode potencializar várias questões, assim, com autoimagem, no mínimo, sabe? Com envelhecimento. Essa questão, por exemplo, do aplicativo do Lensa, tem muita gente levantando a questão da dismorfia. Por que eu não usei? Porque eu comecei a ver ali pessoas em versões mais bonitas, mais padronizadas delas mesmas. Eu pensei, gente, e se eu vir uma foto minha que eu tô assim, que dá para reconhecer que sou eu, mas ao mesmo tempo é muito mais bonita do que eu? Como é que eu vou lidar com isso? Será que tem estrutura? Será que todo mundo que está utilizando tem estrutura para lidar com isso? Acredito que não, né? Mas como a gente estava conversando mais cedo sobre a questão da epidemia que se tornou a ansiedade, a depressão durante a pandemia do Covid, eu penso que muitas pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Porque é normal a gente acordar e falar, nossa, olha no espelho e falar, nossa, hoje eu tô uma gata. Tô demais. No dia seguinte você olha e fala, puta, mas eu tô muito gorda, eu tô horrorosa, né? Isso é uma coisa. Agora, todo dia você pegar um aplicativo desse e fazer essa progressão, pelo que eu vi, ele cria várias imagens, a pessoa não está preparada para aquilo. Tem pessoas que não estão preparadas. E qual vai ser a consequência disso? Procedimentos estéticos a rodo. A rodo. Porque as pessoas não Porque vão já gostar da imagem. Assim, a cirurgia plástica já está em alta, né? E a expressão padronizada, eu acho que nunca fez tanto sentido. Porque quantas pessoas nós vemos com os mesmos formatos de rosto. Sim. Então você vai ver sempre a mesma característica. A tal da harmonização facial, né? A harmonização facial. E quanto tempo a gente levou para aceitar que não existe um único padrão de beleza, pra gente voltar para essa caixinha no momento em que a diversidade
começava a ser celebrado. É muito difícil de aceitar. Então, eu me pergunto, mas será que que essa desconstrução do padrão de fato aconteceu? Pode ter acontecido em algumas bolhas, Em algumas mas em bolhas. outras não. Sim. Né? Eu acho que assim, a massa, o mainstream continua sendo que você precisa ser magra, você precisa ser jovem, Tem que você ter o corpo precisa, da top model. você precisa ter o corpo da moda, né? Que o corpo da corpo top da model também moda. muda. Eu sempre Sim. lembro da história do silicone, por exemplo. Quando eu era criança, a moda era ter o peito da Sônia Braga, que é aquele peito bem pequenininho, né? Eu lembro minhas tias fazendo cirurgia para reduzir mama. Depois, a moda vira o silicone, né? E agora todo mundo tem o peito de silicone. E agora eu tô vendo em algumas bolhas o explante do silicone. Você tem várias celebridades tirando o silicone porque tem a questão de que pode trazer um monte de problemas e síndrome, vários efeitos aí colaterais que normalmente não se fala a respeito na hora Quando que vai a implantar. paciente vai implantar. E aí a gente tem, por exemplo, o padrão Kardashian, Sim. que é uma coisa louca, né? Tipo, o corpo da Kim Kardashian, até hoje eu fico olhando para ela e fico pensando, Será que é gente, de verdade? será que é de verdade? Exatamente, porque eu fico olhando para ele e falo, gente, mas essa estrutura não me parece assim humanamente viável. Não, assim, não Como é é que ela anda? sustentável pelo corpo. É uma coisa irreal. A Thalia, não sei se vocês conhecem, uma Opa. atriz mexicana que todo Mari, mundo Mari. fala. Que ela tirou uma costela para afinar mais a cintura. Gente, quem é louco de tirar uma costela para afinar uma cintura? E outras coisas mais, né? Tem outras O uso do alterações. espartilho para afinar a cintura, isso eu Mais já vi. antigo do que do que a Do que cirurgia a da cirurgia da costela. costela. Mas assim, retirar uma costela, você está desprotegendo seus órgãos vitais. O cúmulo que chega esse padrão de beleza que as pessoas implantaram como sendo o verdadeiro, como sendo Que só é cobrado de um gênero, né? Só é cobrado de um gênero, pois. Só, porque o homem pode ser curtinho, Pode ser careca, careca, pode ser grisalho. que tá tudo certo, não é, Dani? Eu tô na busca do padrão. Eu confesso. Ó, tá vendo? Agora, a mulher não, a mulher tem que ter o padrão, tem que estar ali bonita, né, harmonizada. O dia que a mulher tá descabelada, pode saber que vão falar. E tem uma questão que eu também já ouvi um debate muito interessante a respeito, de que entende-se que a beleza é quase um dever ético para a mulher. Se a mulher é feia, ela existe quase um entendimento tácito de que ela falhou. Né? Porque você tem que ser bonita. É quase é quase como se fosse uma questão de caráter, entendeu? Uma exigência, né? Porque assim, se você não é, assim, se a beleza é uma coisa alcançável, se você pode fazer um procedimento, se você pode pintar seu cabelo, se você pode emagrecer, engordar, botar prótese, se você pode arrumar os dentes, se você pode botar uma unha, se você pode tudo, se você opta por não fazer, então aí já tem uma questão de índole implícita. Então você é desmazelada, você não se ama, né? Você não se respeita. Esse tipo de entendimento, obviamente isso não é, as pessoas não pensam sobre isso, mas isso é quase inconsciente. É um julgamento que se faz a respeito das mulheres que não são bonitas. Então a gente tem medo de não ser bonita, do mesmo jeito que a gente tem medo de não ser jovem, né? Porque todo esse desespero por um botox, por o uma medo de harmonização. envelhecer. Por quê? Porque a mulher, a partir do momento que ela sai da idade reprodutiva, ela começa a ser invisibilizada. Ela começa a ser entendida como uma mulher que tem menos valor. Ninguém quer perder valor. Ninguém quer ser invisível. Então, por isso, a gente continua pressionada para estar dentro desse padrão de juventude. Essa foi uma sacada, por exemplo, essa é uma das viradas de chave. Por que eu sempre achei que eu precisava ser magra? Por que eu sempre achei que se eu não estivesse namorando ou não estivesse me relacionando com um cara, alguma coisa de errado tinha comigo? Por que a gente sempre se culpa? Porque a gente é ensinada a pôr a culpa na gente mesma. Exatamente.
né? Então, essa foi a grande virada de chave. É um problema muito sério que a gente precisa discutir ainda muito isso, porque o padrão masculinizado, né, o machismo ainda está muito enraizado no nosso país. Todo No lugar. país Lugar. não, no No mundo, mundo. né? E muitas mulheres sofrem com isso caladas. Eu acho que a gente tem que dar voz a essas mulheres. Por exemplo, a depilação. Tem mulher que não quer fazer a depilação e tá tudo bem. Ela não fez a depilação, ela é feia. Muita gente julga que Às vezes ela é uma linda, às E vezes não é uma é- mulher E maravilhosa. não é jogado no campo da beleza. Isso vai ser jogado no campo Da da higiene. higiene. Por que que Como o se homem não fosse- tem que fazer a E depilação? como Mas se então- não fosse algo natural, inclusive para proteger o corpo. Exato. Mas voltando, e por que que precisa ser linda? Por que que a mulher tem que ter essa utilidade da beleza? Você Vai entendeu? ser um prêmio, talvez, para os homens. Eu não sei. Já pensou? Mas assim, dos homens não é exigido. As exigências sobre os homens são diferentes, né? Sim. O cara tem que ganhar dinheiro, o cara ser um provedor. tem que ser provedor, o cara não pode ser- broxar, É, o cara tem que ser rápido, o cara tem outros signos aí que regem o masculino. Mas a gente está conversando assim, sobre o pelo, se a mulher com pelo é bonita, é feia e tal. Por que que a mulher tem que ser bonita? Por que que a gente não pode existir descolada dessa exigência? Porque nós não podemos ter tempo para outras preocupações. Ser bonita ocupa tempo. Se ocupa tempo, nós não podemos disputar determinados espaços. Sim, fora todas as tarefas historicamente e Sim. socialmente atribuídas às mulheres, de cuidado, né? A gente sempre está cuidando, no mínimo, de um bichinho, sabe? Mas ou você está cuidando de um filho, ou você está Do cuidando de um marido. idoso, ou você está cuidando de um marido. Então, assim, só por isso, você tinha feito uma pergunta sobre a minha profissão. Fotografia é uma profissão muito masculina. Ainda hoje é. Já foi sim, mais. Sim. Já foi muito mais. Assim, a ponto de. Sofreu preconceito? Já, super, imagina. Teve uma situação muito curiosa, que eu fui fazer uma foto numa empresa. Era uma foto que eu ia fazer para a revista Exame. Ia fotografar o presidente dessa empresa. E aí eu cheguei, montei o set do jeito que tinha que ser. Eu tinha um assistente comigo, que é um rapaz. E aí chegou esse CEO da empresa, olhou em volta e eu estava com a câmera na mão, esperando ele chegar. Ele chegou, olhou e falou: cadê o fotógrafo? Aí eu falei: eu sou fotógrafa, né? Então, na cabeça desse cara, fotógrafos são sempre homens, fotógrafes são sempre homens, nunca mulheres. Então, a partir do momento que você tem uma mulher ali fotografando, já é fora da curva, já é um espanto. E são poucas mesmo, né? Hoje em dia a gente tem muito mais mulher, eu vejo muito mais foto assinada por mulher e vejo muito mais mulheres fotógrafas com protagonismo, né? Porque às vezes você tem o protagonismo de homens e você tem mulheres ali não alcançando um sucesso tão grande. Hoje eu vejo várias mulheres alcançando um grande sucesso, isso me deixa muito satisfeita. Mas ainda não é fácil, porque assim, as mulheres que conseguem chegar lá, muitas vezes são mulheres que são mais jovens, não têm filhos. E abdicam de muita coisa para conseguir chegar lá. Não necessariamente abdicam, mas assim, elas estão ali numa condição de vida que meio que coloca em pé de igualdade com homens. Os homens podem ter filhos, sabe? Que sempre vai ter outra pessoa para cuidar. Sim. É aquela coisa assim, quando você tá em qualquer lugar, viram para você e falam: ai, seus filhos, com quem estão? Né? Exatamente. Tipo, primeira pergunta que a pessoa vai fazer para puxar a conversa com você: ai, seus filhos, onde estão? Sabe? As pessoas fazem essa pergunta para mim, eu tenho vontade de xingar, de verdade. Eu fiz agora, recentemente, uma viagem com 2 amigas para Monte Verde, minha primeira viagem sozinha. Primeira pergunta que me fizeram: com quem ficaram seus filhos? Gente, eu sou humana, eu sou a Daniela, eu não sou só a mãe. Não interessa com quem ficaram os meus filhos. Uhum. O importante é que eles estão cuidados, mas eu também mereço existir, né? Uhum. Assim como eu mereço trabalhar. Com quem você deixa seus filhos para trabalhar? Gente, existe escola. Uhum. Por que o pai não precisa sofrer esse questionamento? Uhum. A gente sofre.
muitas vezes. Às vezes, quando eu fazia criminal, que eu tinha que fazer plantão, nossa, mas você na delegacia até de madrugada, e os seus filhos? Gente, que estigma é esse? Eu sou uma pessoa como outra qualquer. E eu brinco que às vezes eu sou muito mais macho do que muito macho por aí. E eles não entendem isso, né? Acabam estigmatizando que a mulher tem que ser a frágilzinha, que fica ali em casa, cuida de tudo, tem que dar conta de tudo, deixar o marido feliz, fazer a comidinha, o marido chega em casa, a mulher ainda tem que estar cheirosa. Porque se ela estiver cheirando gordura, acabou. A gente tem que reunir todos os atributos da capa da revista Nova, da Exatamente. década de 90. Exatamente. Uma verdadeira Marilyn, né, em casa, para atender tudo que o marido quer. E sobre. A gente estava falando sobre o padrão de beleza, que eu me lembrei. Você falou das mulheres que sofrem caladas. Às vezes elas sofrem caladas sem se dar conta que é por causa disso, que é uma coisa externa, não é delas. Sim. E Elas não despertaram. para voltar na questão do padrão de beleza, você pensa que a gente foi educada vendo revista, vendo novela, vendo um monte de coisa, que muitas vezes tudo isso era criado por homens. Por exemplo, a capa da revista Nova. Tudo bem que assim, a Nova durante muito tempo foi fotografada por uma mulher, que é a Nana Moraes. Hoje não tem mais a revista Nova, né? Acabou. Mas durante muito tempo era ela quem fazia a capa, e aquela capa do cabelo voando, né, da pouca roupa e tudo mais. Mas assim, você pensa em várias capas de revista, inclusive de revistas femininas, que sempre foram fotografadas por homens. Então, assim, você está vendo uma mulher através de um olhar masculino. O olhar feminino é diferente do olhar masculino. Uma mulher também pode aprender a ter esse olhar sexualizante, objetificante sobre outras mulheres, tranquilamente, é uma coisa que se aprende. Mas eu acho muito significante que a gente foi educada por imagens que mostram mulheres vistas por olhos masculinos. A gente aprende que a gente deve ser aquela mulher vista pelo olhar Por masculino. exemplo, você citou as novelas, né? Em todas as novelas, as mulheres acordam belíssimas. Eu queria acordar com aquela pele maravilhosa, sem olheira, o cabelo Sim. já no lugar, né? Assim, E aí chega ao ponto de algumas entrevistas, né, e mulheres falando, não, eu acordo muito mais cedo que meu marido para eu me arrumar, porque ele não pode me ver acordando de bafinho. E isso, eu não sei para vocês, mas para mim é desesperador de imaginar que realmente alguém pode entrar nesse tom de entra, porque loucura. isso E é é uma- muita gente. isso acaba se Muita tornando, gente. isso acaba se tornando, eu trabalho há anos com direito de família, a Kelly sabe, isso é uma violência emocional psicológica que está incutida no nosso padrão de criação, no nosso padrão de mentalidade lá desde nossos avós, nossos tataravós, que a mulher era obrigada a fazer tudo para o homem e não podia contrariar. Uma dessas coisas é acordar primeiro, tem que estar arrumado, o café pronto. Gente, qual o problema do homem acordar primeiro, escovar o dente, tirar o bafinho? Por que eu sou obrigada a tem ter que ser o a mulher? bafinho? Então, só que assim, essas mulheres que você orienta, elas se dão conta de que isso é uma violência? Porque muitas vezes não se dão. Não se dão. O não mundo é assim porque não é se dão. assim. Sim. E reproduzem, inclusive, Sim. apontando a outra que não faz. Exatamente. É o clássico, sou feminina, não sou feminista. Nossa, gente! Gente, o papo tá maravilhoso. Aqui daria para realmente para ir umas 5 horas de podcast, com certeza. Mas o nosso Dani ali já me passou a corda no pescoço. Pô, Daniel. Eu não esperava isso de um homônimo meu, hein? Daniel já me deu a corda no pescoço, então eu queria muito agradecer a Kelly por estar aqui de convidada, me ajudando aqui na faltinha da nossa Martinha. Dani, muito obrigada por compartilhar seus pensamentos com a gente. Obrigada. Suas opiniões. E assim, foi muito enriquecedor.
Espero que a gente possa ter outra oportunidade para continuar em mais umas 5 horas de podcast. Ixi, a gente não falou nem metade do que eu pretendia. Todos os livros que eu queria mostrar, não consegui, então Podemos quero marcar voltar. o próximo já está agendado para quando? Janeiro. Já está convidada. Só falta a gente definir a data. Mas queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal, para que eles entendam que para tudo tem jeito, assim como o nome do nosso podcast, que tem jeito, tem solução. Tu tem, né? É, Eu costumo falar que no que não tem remédio, remediado está. Tudo Exato. tem um jeito no fim, mas acho que o que eu diria é desligue a câmera frontal do celular, vai viver a vida, pare de ficar olhando a sua imagem na tela do celular e olhe para Viva outras o off. coisas, sabe? viver em off, né? Eu mesma preciso praticar o que eu tô falando, né? Mas enfim, Acho que todos nós, né? hipocrisia, seguimos aí. Contudo, por favor, vejam o Instagram de Daniela. Ah, sim. Vejam Qual a as sua rede fotos. social? Deixa aí pra gente. Gente, eu não existo só para poder meter o pau no patriarcado, tá? Eu também trabalho. Eu trabalho, faço foto corporativa, faço foto editorial. Meu Instagram é de Daniela Toviansky, que é meu sobrenome, que é um pouco difícil de se escrever. DTOVIANSKY no Instagram. Meu site, danielatoviansky.com.br. Vocês me encontram, vocês podem ver o que eu produzo, vocês podem ver o que sai de uma cabeça que fica pensando essas coisas o tempo inteiro. E o Manda mais jobs. importante- Manda jobs, E o mais importante, contratar. contratem mulheres. Gente, muito obrigada. O Dani vai deixar o arroba dela depois no vídeo para todo mundo. E valeu, até o próximo.